graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, queridos amados irmãos, mais uma vez eis-me aqui para compartilhar com vocês mais um pouquinho da porção da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 125, verso 1 e 2, que diz assim aos nossos corações: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra, né? Palavra que vai nos ajudar, a nos corajar, a confiar mais nesse Deus que tem cuidado de nós, né? Esse Deus que tem nos fortalecido, esse Deus que tem nos socorrido, né? Em meio a tantas coisas ruins que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando, mas aqui vem a palavra do Senhor com muita clareza aos nossos corações. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que descansam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor e que buscam o Senhor de todo o seu coração, jamais serão abalados, né? E que essa palavra continua sendo fortalecimento para a minha vida e para a sua vida nesse tempo que a gente está passando. E crendo que no nome de Jesus isso logo vai passar, e crendo em o nome de Jesus, porque em Cristo seremos mais que vencedores. Amém? Vamos orar? Senhor, graça te damos por esse tempo, pela tua palavra que é viva e eficaz aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor continua a fortalecer, Pai, a vida do teu povo, a vida, Pai, da tua nação espalhada sobre a face da terra. E é no teu nome, Senhor, que eu te louvo, te agradeço e te engrandeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, hoje, todo sempre, em o nome de Jesus. Amém, amém. Ainda no livro de João, 1 João, capítulo 1, verso 8 até o 10, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fizemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, essa palavra do Senhor, ela é muito séria aos nossos corações, né? A gente tem um costume de falar, uma mentirinha, um pecadinho, né? Não tem importância. Tem importância sim, porque para Deus não existe nem mentirinha e nem pecadão. Tudo é pecado, né? Aí a Bíblia ela vem bem clara aos nossos corações. Se confessarmos os nossos pecados, né? Deus ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Assim, quando nós confessamos os nossos pecados com a nossa boca e com todo o nosso coração, né? Infelizmente, a gente tem ouvido muitas pessoas dizer: quem perdoa é Deus. Com certeza, é Deus que perdoa. Mas Deus já deixou também o seu mandamento, que nós precisamos também perdoar os nossos irmãos, perdoar o nosso próximo. É fácil? Não é fácil perdoar, mas é necessário. A gente precisa sim entender, né, que Deus nos perdoa em o nome de Jesus, e nós precisamos também perdoar os nossos irmãos também em o nome de Jesus, né? Que essa palavra ela possa ficar gravada no meu coração
e no seu coração. Se nós dissermos que nós não temos pecado, que nós somos bonzinhos, santinhos, né? Nós estamos fazendo da palavra de Deus mentirosa, porque nós somos pecadores sim. E louvado seja o nome do Senhor, porque a misericórdia de Deus, ela se renova cada manhã sobre as nossas vidas. O que seria de nós se não fosse essa misericórdia de Deus e essa graça de Deus, mesmo nós sem merecer, ela é derramada sobre as nossas vidas. Então agora nós vamos ter um tempo de confissão, né? De confessar os nossos pecados diante de Deus, em o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, neste momento, Pai, eu coloco na Tua presença a minha vida, a minha casa, a minha família, o coração também da minha igreja, aqueles que não têm força, Senhor, de se levantar diante do Senhor, um clamor, ó Deus, de confissão. Eu peço perdão também neste momento, Deus, por essas vidas, mas eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja incomodando esses corações, Pai. Quantas coisas ruins nós temos guardado no nosso coração, tantas mágoas, tantos rancor, Pai. Nós temos deixado, Deus, até muitas das vezes, até mesmo criar feridas em os nossos corações por falta de perdão, Senhor. Mas neste momento, Pai, em nome de Jesus, com toda a autoridade que o Senhor tem derramado do céu sobre a minha vida, sobre a vida do teu povo, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor sara os nossos corações, ó Deus. Faça de nós pessoas melhores, pessoas que venham a cada dia, Senhor, amar o nosso próximo, assim como o Senhor nos ama, Deus, de uma forma tão linda e tão maravilhosa que o mundo ele é incapaz de entender. Paizinho Santo, neste momento eu te peço, Pai, no nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e tende misericórdia das nossas vidas e da vida do teu povo espalhado sobre a face da terra. Em o nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor pela tua palavra, hoje e todo sempre, em o nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Com alegria, com júbilo, nos louvamos do nosso Deus em nome de Jesus. Melhor, você é o melhor.
Deus, o teu nome e para te pedir, Senhor, toma conta de nós, cuida de nós, Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados, limpa, Senhor, o nosso coração de toda maldade, de tudo aquilo, Deus, que não convém, Senhor, meu Pai. Nós entregamos esse tempo, Senhor, as nossas vidas a Ti, Deus, a nossa casa, a nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos, Pai, nessa noite, nesse tempo, que nós não somos nada sem o Senhor, Deus. Declaramos, Pai, nesse tempo que nós precisamos de Ti cada dia, Senhor. Precisamos, Pai, das Tuas misericórdias, da Tua graça, do Teu perdão, do Teu amor nas nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Faz chover, Senhor, perdão em casa. Nos lava, Senhor, com as Tuas chuvas, Deus, com as Tuas águas, Deus, que purificam o nosso coração, a nossa vida, em nome de Jesus. Sabe, Senhor, as nossas feridas, Deus. Aumenta, Pai, a nossa fé em Ti, a cada dia mais e mais, Senhor. Nós declaramos nesse tempo, Pai, que nós nascemos para Te adorarmos. Nós nascemos para Te exaltar, Senhor, glorificar o Teu santo nome. Porque só o Senhor nos é digno, por exemplo, dos nossos louvores. Nesse tempo, nós Te agradecemos, Pai. Nesse tempo, nós Te louvamos pela eternidade das nossas vidas. Nesse tempo, nós Te agradecemos, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém e amém. Vamos a Deus. Graça e paz, queridos. Bom estarmos juntos em mais uma celebração para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler o verso 22 e o verso 23. Mateus capítulo 6. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz existe em você, são trevas, que grandes trevas serão. Nós estamos vivendo um tempo em que os olhos precisam falar. Nós estamos vivendo um tempo em que, através da expressão dos nossos olhos, nós temos que falar o que gostamos, o que não gostamos, que saudade que eu estava de você, que maravilhoso eu ouvir essa palavra, porque o resto da expressão do rosto a gente não consegue. Então os olhos precisam falar. Por isso que eu estou com essa máscara, não vou ficar com ela, lógico, né? Mas existem problemas que um oftalmologista resolve. Catarata, miopia, astigmatismo. Você vai no oftalmologista e ele vai resolver isso para você. Mas existem problemas com os nossos olhos que somente Deus pode resolver. O nosso olho, Jesus disse que se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo será luz. Se, porém, os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau, será tenebroso. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que os nossos olhos, eles nos mostram como é que a gente está olhando a vida. E tudo que a gente olha, a gente tem as sensações, elas interferem no nosso corpo, ela interfere na nossa vontade, interfere nos nossos relacionamentos, porque a gente enxerga pessoas, a gente enxerga o mundo, a gente enxerga realidades, e isso interfere diretamente com a nossa história. Os olhos são a janela da alma. O olhar que nós lançamos interpreta o mundo e fala muito de quem nós somos. O olhar do cristão, ele vai dizer se nós somos mansos, se nós somos tolerantes ou intolerantes, se nós vivemos em luz ou se nós vivemos em trevas. Com que tipo de olhos nós temos observado o mundo à nossa volta? O erro das pessoas.
Porque dá a impressão de que no nosso tempo, mesmo a gente falando que somos pecadores, que nós precisamos da graça de Deus, que nós erramos, que todo mundo erra, mas parece que não é permitido errar. Então como é que nós temos olhado o erro dos outros, dos nossos irmãos? A incapacidade dos nossos chefes, onde nós trabalhamos, as limitações das pessoas, do nosso pastor, da sua pastora, do seu pastor. Como é que a gente tem olhado essa limitação? E aqueles que pensam diferente da gente? Como é que a gente tem observado esse povo? A espiritualidade de pessoas que não são igual a nós. Como nós temos observado? Os olhos maus estão em toda parte. A cultura popular, a religiosidade popular chama de mal olhado, né? O bebê começa a chorar. Ah, foi um mal olhado. Foi fulano que veio visitar a criança e que deu uma olhada, vamos levar para benzer. Ou você já saía da maternidade e fazia um fiozinho, né? De linha vermelha e colocava na testa da criança. Não sei se isso alguém aí fez já, mas quando eu tirei a Jéssica do hospital foi assim, a gente colocou uma lã, porque para afastar o mal olhado. Aconteceu alguma coisa, quebrou uma geladeira, sua geladeira era nova, tá na garantia, mas quebrou, é um mal olhado, porque era novo. O mal olhado do vizinho que viu chegar. Então, crendices à parte, as pessoas de olhos maus precisam de cura. Precisa de cura, uma doença. E às vezes ela entra dentro da nossa vida, tá dentro da nossa casa, tá no olho que a gente enxerga no espelho e a gente nem percebe. E dentro do corpo de Cristo, precisa entender, a gente não está imune a essa doença. Muito pelo contrário, os olhos maus se manifestam na igreja de muitas maneiras. A crítica pela crítica, você já viu isso? Só pelo fato de criticar. É aquela frase, se tem governo, eu sou contra. Ah, mas por que esse prego foi colocado assim? Por que isso foi colocado assim? Ah, mas eu não concordo. Não estava lá, não se levanta para ajudar, não faz absolutamente nada. É crítica pela crítica. Isso é um olho mau. É intolerância. Tudo não tá bom. Eu não aceito isso. Entende? É o julgamento, farisaísmo. Tudo isso é doença dos olhos. Os olhos maus tornam uma pessoa insensível, dura, cruel, impede o perdão, impede de lançar perdão e quer a vingança. O olho mau quer vingança e esquece que a Bíblia diz que o vingador é Deus. Ele que faz a vingança, ele que é a justiça. Os olhos maus não conseguem se alegrar com a manifestação da bondade, não conseguem enxergar a leveza, aquele texto que diz a terra está cheia da glória de Deus e do poder de Deus, não consegue enxergar isso, não consegue enxergar que a vida é para ser leve, é dura, mas ela pode ser leve. O olho mau não consegue, ele só vê dureza. Há olhos que não enxergam direito, só enxergam vultos. Em Marcos 8:24, o cego foi curado e Jesus pergunta para ele, o que você está vendo? Aí ele diz assim, eu estou vendo pessoas, mas parecem árvores se movendo. Olhos maus não enxergam direito as coisas ao redor. Tem olhos cansados, que não conseguem se alegar com o brilho da vida. Há olhos que não se satisfazem, tudo é muito pouco. Os olhos consumistas que tem que sair correndo atrás de tudo, porque ter é muito mais importante do que ser. Tem olho que não tem sossego, uma pessoa desassossegada na vida, não consegue se fixar em nada. Há também aqueles que vê, mas não enxerga. Deus está falando, Deus está colocando uma placa no outdoor, mas se recusa a enxergar a vontade, a soberania de Deus. Deus está mostrando e o fulano não enxerga. O que fazer quando nós percebemos
que os nossos olhos não têm sido bons, que vivemos em trevas e que só tropeçamos. Jesus diz em Mateus 4, 8 ou 9, se o teu olho faz tropeçar, arranca e lança de ti. Antes de alguém me explicar esse texto, eu achava que, meu Deus, eu vou ter que arrancar meus olhos, né? Porque às vezes as pessoas não falam, não entendem, não explicam. E o que Jesus está falando não é literal, não é você pegar e arrancar o seu olho. Não é isso. Mas ele está falando para a gente arrancar de dentro de nós aquela predisposição que a gente tem, aquela vontade enorme de julgar as outras pessoas. A gente sai fora da situação, sobe num banquinho e julga o outro. E Jesus está falando, arranca isso de você. Arranca a vontade de brigar, de combate. Quantas vezes essa semana você brigou com alguém na tua cabeça? Ou verbalmente, né? Junto com a pessoa, bateu boca. Jesus está falando, arranca isso de você. Arranca essa vontade que tem de criticar absolutamente todas as coisas. Isso não é de Deus. Arranca essa coisa de ser negativo. Tudo não vai dar certo, tudo é ruim, tudo é isso, tudo aquilo. Mas é tudo para baixo. Arranca isso de você. Os olhos maus não suportam alegria, não suportam a leveza da vida. É incapaz de sorrir verdadeiramente. Você já ouviu que às vezes a pessoa fala, fulano sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Porque os olhos têm que sorrir. E os olhos maus não suportam isso. Sabe aquela pessoa de semblante sempre, a gente chama de grave, de muito sério. Tem cristão de olho tão duro que a primeira coisa que a gente tem vontade de fazer é sumir da presença da pessoa. E tem cristão com um olho tão assim, sabe, de condenação, que está sempre olhando na vida do outro, pronto para fazer um boleto e entregar para ele pagar. Tem gente sempre assim. E de que forma, para pensar, que Jesus olhou para Zaqueu em cima da árvore? Como Jesus olhou para o endemoniado Gerazeno? Como Jesus olhou para a mulher pecadora que ungiu seus pés? Olhar suave, olhar leve, de misericórdia, de amor, de abertura. Olhar que vê aquilo que só os de coração puro podem ver, que enxerga além da aparência, além do status que a pessoa possa ter, da má fama ou da boa fama. É assim que Jesus nos olha. É assim que Ele nos olha. O seu olhar tranquiliza. Ele abre a porta para restauração. Não é aquele olhar condenatório, com o dedo assim, sabe? Igual os discípulos que pediram para cair fogo no céu, para poder queimar a cidade, porque eles não foram bem recebidos lá. O olhar de Jesus não significa que Ele não conhece os nossos erros. Ele conhece os nossos erros. Ele conhece as nossas graças e desgraças. E pelo contrário, o olhar dele continua sendo bondoso, misericordioso, apesar do que sou, apesar do que não faço, apesar do que eu estou fazendo. Jesus enxerga o potencial em nós, o que pode vir a ser, o que nós carregamos dentro de nós, e Jesus aposta em nós. Ele aposta. Certa vez o profeta Eliseu, ele orou para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo, do seu discípulo, para que ele visse que eles estavam cercados por cavalos e carros de fogo. Isso lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Aquele moço, aquele olhar daquele moço, não carecia apenas de fé, mas também de olhos bons, pois a glória de Deus só é vista e sentida na sua totalidade, num ser centrado na mansidão do olhar, num olhar voltado para Deus, num olhar entendendo que Deus é o centro,
Os olhos maus são incapazes de ver a manifestação das maravilhas de Deus. Nos dias de hoje, eu vejo muita gente orando para que Deus abra os olhos da fé, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus derrame aí cura, restauração. Não estou falando que é errado, a gente tem que continuar orando. Só que eu também acredito que é imprescindível, é importante nós orarmos para que Deus cure o nosso olhar, para que os nossos olhos sejam bons, para que o primeiro olhar na vida da outra pessoa não seja de condenação, não seja de crítica, de julgamento, porque o julgar pertence a Deus e o acusar pertence ao diabo. Eu não tenho esse direito, eu não tenho essa autoridade, eu não tenho essa sabedoria para julgar ninguém e não vou perder meu tempo acusando ninguém. Então, eu acho que nesse tempo nós precisamos pedir para o Senhor para que os nossos olhos sejam bons, para que o nosso corpo esteja em luz, para que nós caminhamos na verdade que é Cristo Jesus, para que a gente possa cada dia mais enxergar a glória do Senhor que resplandece sobre toda a face da terra. Os dias são maus, Deus é bom, entende? Os dias podem ser maus, mas Deus continua sendo bom. E só consegue enxergar aqueles que têm olhos bons. Então, meus irmãos, vamos orar pela cura do nosso olhar. Aprenda uma coisa. Aprenda a sorrir com os olhos. Faz uma diferença enorme nos nossos dias. A gente na rua sente falta de um sorriso. Então, sorria com os olhos, porque faz muita diferença. Vamos orar? Meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, Criador dos céus e da terra, como é bom, Senhor, nos achegar diante do Teu trono de graça, como é bom, ó Deus, colocar o nosso coração diante de Ti, e como é bom saber que o Senhor tem os Seus olhos postos sobre nossa vida. Pai, Jesus nos disse que os nossos olhos devem ser bons, os nossos olhos devem ter luz. E nós clamamos em nome de Jesus, para que o Senhor arranque toda e qualquer treva que possa caminhar, esteja, Deus, nublando a nossa visão. Para que nós possamos, ó Deus, olhar e enxergar as Tuas maravilhas. Enxergar, ó Deus, as coisas grandiosas, miraculosas, perfeitas que o Senhor tem feito em nós, através de nós, na face dessa terra, no outro que está, ó Deus, na casa ao lado, em frente, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas. Nos ajude, Senhor, a enxergar a Tua grandeza. Dá para nós, ó Deus, leveza de vida, apesar das dificuldades pelas quais estamos passando. Dá, Senhor Deus, paz em nossos corações, apesar do mundo, Pai, que está sem paz. Nós clamamos a Deus o Teu cuidado, a Tua misericórdia e o Teu perfeito e soberano amor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, a unção do Espírito Santo de Deus, que limpa, que transforma, que renova, que sara, esteja sobre sua vida, sobre os teus olhos, sobre sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Seja um ótimo, abençoado, renovador início de semana. Grande beijo. Deus abençoe. Muita paz.